Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso Astro Insight 77. Enfim, chegamos na casa 12, a jornada interior, né? A autodescoberta, a transformação. Aqui a gente tem um encontro maravilhoso do nosso consciente com o nosso subconsciente, das nossas conexões com o divino, com a força da nossa intuição, né? É um mergulho muito, muito profundo no nosso universo espiritual, no universo de cura, no nosso universo de renovação. A casa 12 fecha a mandala astrológica, essa jornada que nós estamos fazendo ao longo das casas, com essa sensação de nos encontramos. E nos encontramos nas nossas dores, as dores que precisam ser curadas, ressignificadas, mas também nos reencontramos com a nossa espiritualidade, com a nossa renovação, com a nossa capacidade de sermos diferente, de fazermos diferente, de sermos quem realmente nós somos. Então é uma casa muito importante, uma casa com um papel crucial, né? Também conhecida como o espelho da alma, né? Porque é onde nós projetamos e nos vemos e vamos nos ver como exatamente nós somos, né? É também a casa 12, a gente diz que é a casa do grande portal, né? O portal para o espiritual, para aquilo que nos conecta ao universo, aquilo que está além dessa dimensão, aquilo que compreende algo muito maior, né? Agora, é também importante dizer que é a casa do nosso subconsciente, das nossas sombras, né? Então, é uma casa onde vai estar presente ali, onde vão estar presente ali alguns dos nossos medos, nossos traumas, padrões inconscientes que a gente traz ao longo da vida, para alguns padrões inconscientes de vidas passadas, né? Então, é aqui que a gente realmente se enxerga por inteiro, né? O nosso lado luz e o nosso lado sombra, né? Como diz o nosso querido mestre Carl Jung, as sombras, elas precisam ser conhecidas por nós. Enquanto elas forem sombras, a gente não vai conseguir tratá-las, né? Então a gente precisa realmente ficar de frente. E é aqui na casa 12 que a gente fica de frente com aquilo que a gente precisa efetivamente curar e ressignificar. Bom, dito isso, é também conhecida como a casa da reclusão, né? E aí, muitas vezes, nesse momento de casa 12, é esse momento de introspecção mesmo, momento de solitude, momento de conexão com o nosso eu interior, né? É a casa que vai nos impulsionar a nos curarmos, né? Vai nos impulsionar a olhar para a vida, olhar para quem somos, dentro dessa perspectiva dual, né? Daquilo que a gente tem de bastante positivo e daquilo que a gente precisa melhorar, curar, ressignificar, reescrever, né? Muitas vezes até fechar, né? Fechar e entender que não faz mais parte da nossa vida. Então é, sem sombra de dúvida, a casa dessa introspecção. Alguns acreditam que a casa 12 também é a casa das lições, dos nossos karmas, né? É na casa 12 que a gente precisa lidar com o passado. E como eu comentei, alguns acreditam que um passado não apenas dessa dimensão, mas um passado de outras dimensões, outros acordos, outras perspectivas que nós firmamos e que não nos recordamos, né? Mas que estão entrelaçados com a nossa alma. É aqui na casa 12 que a gente aprende também a concluir os nossos ciclos. É a última casa, é a casa do fechamento, é a casa do ressignificar para poder continuar essa caminhada. Então é a casa do loop, né? É a casa que vai nos mostrar exatamente aquilo que precisa estar na nossa vida, porque faz sentido, e aquilo que não precisa mais estar, porque perdeu o sentido. Ou talvez esse sentido nunca tenha acontecido. Era algo apenas da nossa mente, da nossa consciência, né? Então, realmente é uma casa bastante, bastante importante, interessantíssima.
Vamos falar um pouquinho de influências, né? Imagine se que nós tenhamos ali uma casa 12 em peixes, né? Então a gente está falando de uma intuição muito profunda, de uma sensibilidade, de uma conexão com o divino, né? Peixes também, por ser o último signo do zodíaco, ele tem essa característica do coletivo, da transmutação, né? Então, da sensibilidade, né? Então, uma casa 12 em peixes é essa capacidade que a gente tem de transmutar, de se reinventar, né? Já se a gente tiver ali uma casa 12 em virgem, a gente de repente está diante de uma casa que busca cura, que busca integrar, né, essa praticidade da espiritualidade. Então, muitas vezes é você trazer essa conexão do espiritual para o teu dia a dia, você criar teus rituais, você criar teus momentos de conexão, teus momentos de solitude, teus momentos de conexão com o divino mesmo, com a espiritualidade, né? Então pode ter uma influência bastante positiva nesse aspecto, né? Já que Virgem é um signo bastante pragmático, né? E estabelece essa conexão, né? Quando a gente fala um pouquinho dos planetas, né? Então imagina o Netuno ali em casa 12, né? Então a gente vai estar. Netuno é o deus do inconsciente, da imaginação, da conexão, inclusive com o inconsciente coletivo, né? Então, não só o meu inconsciente, mas o inconsciente dos grupos, da coletividade. Então, uma casa 12 ali pode ser uma casa com Netuno, né? Ali em Netuno, pode ser uma casa de muito, dessa conexão muito forte, né? Que a gente vem a ter com esse inconsciente coletivo, que outros podem chamar de energia coletiva, né? Uma coisa é certa, a gente, através da nossa intuição e da nossa percepção, a gente consegue sentir muito claramente, né? Quando nós estamos em alguns grupos ou com algumas pessoas, qual é a energia que ali acontece, né? Bom, quando a gente vai para uma casa 12 em Saturno, né? A gente pode dizer ali que a gente está diante de situações muito desafiadoras. Saturno, como um grande professor, vai querer de nós muita resiliência, muita introspecção. Então, talvez as maiores lições que nós tenhamos que aprender na nossa vida sejam aquelas onde nós estamos conosco mesmo, né? Aquela que nós estamos apenas com a gente. É nos momentos de grande introspecção, de grande resiliência, que talvez a gente aprenda ali as maiores lições, né? Já a Lua, em casa 12, né, pode representar. A Lua é o arquétipo das emoções, dos sonhos, né? Mas também do equilíbrio interno. Então, a busca constante desse equilíbrio interno, né, na vida, a busca do controle dessas emoções, do controle das nossas necessidades versus aquilo que a gente deseja, dos nossos sonhos, por exemplo. É claro que esses exemplos que a gente dá aqui, tanto de signos como dos arquétipos, pessoal, são exemplos genéricos, coletivos, né? Para que você possa efetivamente fazer uma leitura mais precisa da sua casa 12, assim como da sua mandala astrológica, é muito importante você consultar um astrólogo profissional, tá bom? Bom, vamos explorar um pouco essa casa 12. Então, aqui nós estamos falando de uma conexão com o nosso interior. Então, meditações, intuições, sonhos, tudo isso pode ser fonte de informação para todos nós. É também a casa onde a gente abraça o autoconhecimento. Por quê? Porque nós vamos enfrentar os nossos medos, os nossos padrões inconscientes. E é aqui que nós vamos promover a cura, né? Quando a gente fala também de casa 12, a gente está falando de solitude. Então a gente precisa estar um tempo conosco, renovar a nossa espiritualidade, renovar a nossa percepção dessa dimensão e dos desafios que aqui nós temos, né? E é também a casa que a gente diz da liberdade. É onde a gente perde os pesos. Por quê? Porque é a casa da conclusão, do fechamento dos ciclos. E nós temos uma dificuldade enorme de fechar ciclos, né? Muito, porque a gente às vezes entende que o fechamento de ciclo, ele é um atestado de incapacidade. E não é isso. O fechamento do ciclo, muito pelo contrário, é nós entendermos que
aquela situação, aquela perspectiva, ela não tem mais nada a contribuir na nossa vida e que a gente precisa dar um passo a mais, né? Então a gente é a busca do conhecimento além daquilo que eu já vivi, né? Então a gente precisa realmente libertar-se desses pesos e fazer esse fechamento, né? Portanto, a gente está na casa do despertar, da reconexão com a nossa essência mais profunda, né? Por isso chamada jornada da alma. Estamos na casa da cura, de nós abraçarmos as nossas transformações e buscarmos a cura interna, e a casa da transcendência, onde a gente eleva a nossa consciência e busca a nossa iluminação, busca essa aproximação com o divino, com essa força soberana que nos rege. Sua jornada, então, ela começa agora. A Casa 12, ela nos convida a olhar para dentro de nós e a descobrir os mistérios do nosso ser. Comece sua jornada de autoconhecimento e transformação. A jornada da alma te espera. Bom, eu espero que vocês tenham curtido essa jornada pelas 12 casas astrológicas, tanto quanto eu curti estar aqui junto com vocês, doando um pouco do que eu sei, um pouco do que eu tenho estudado sobre espiritualidade e sobre astrologia nesses últimos 5, 6 anos de jornada. A astrologia, a espiritualidade entrou na minha vida num momento crucial, num momento de muita autodescoberta, de muita identificação, de muita cura. E faz parte da minha missão dividir um pouco dessa jornada, dessa caminhada, com todos aqueles que estão nesse mesmo caminho. E esse é o grande objetivo do Astro Insight 77. Aqui é um ponto de encontro e de conexão. Fiquem em paz e uma excelente semana para todos nós.